Isso que vocês vão ver aqui é muito raro. É difícil encontrar um quadro do barroco francês original, fora de museu. Porque estão todos no museu, tá certo? E esse quadro em particular estava num leilão menor. O leilão, a única razão por que esse quadro parou nas minhas mãos é porque o leilão inteiro era de um grande milionário do Rio de Janeiro que coleciona santos, crucifixos de marfim, de Goa, de portugueses, da Índia, tudo. E o foco inteiro do leilão era na arte sacra portuguesa, em marfim, em Goa, Índia e outros lugares. Então, todo o pessoal que foi estava buscando essas peças. E apareceu um quadrinho perdido lá no meio, que o povo... Ninguém ligou para ele. Não foi barato, mas eu comprei. Depois eu comecei a olhar e falei assim, epa, eu já vi esse tipo de coisa aqui, momentinho. E aí nós tivemos um problema sério, porque a primeira coisa que eu faço é desmanchar. O quadro não tinha moldura, ele estava todo estrupiado. Então. Aí eu peguei o quadro, dei uma limpadinha, comecei a olhar, falei assim, peraí, isso aqui é uma coisa bem sofisticada. Quando eu comecei a olhar os detalhes do quadro, eu percebi que o quadro tinha sido arrancado da moldura anterior com um estilete. Você já viu aqueles filmes de ladrão? Que chega no quadro e faz assim, e arranca o quadro, enrola e leva embora? O cara pega o estilete aqui, ó, e tchaf, e deixa para trás o pedacinho, o tacking edge. E esse quadro tinha sofrido exatamente esse tratamento. Aí, em alguma época do passado, alguém colou de novo um pano atrás, fez o que a gente chama de reentelamento, reentelar o tal do quadro. E aí, conseguiram pregar ele de novo na moldura, uma moldura meia boca. Aí eu desmanchei tudo, tirei o negócio também anterior, que não fazia sentido. E aí eu fiquei preocupado, eu digo, esse é um quadro roubado. Porque quando o cara tira o quadro assim, é porque ele está com pressa. E aí eu fui na Interpol. Como eu sou também cidadão europeu, eu consigo acessar diretamente a Interpol e acesso ao arquivo de quadros roubados. E matriculei o quadro lá, falei, vocês me digam se está ok ou não. Mas eu tinha a seguinte esperança. Se o quadro foi tirado de algum lugar durante a Revolução Francesa, vocês sabem, a Revolução Francesa foi uma coisa bruta. Ali, muita gente, ó, perdeu o pescoço. Se foi tirado durante a Revolução Francesa, aí não tem jeito de ninguém reclamar. Porque se for reclamar da Revolução Francesa, aí tem que prender o Napoleão. Não vai dar. Então, a minha esperança é dizer assim, eu entro na Interpol e o cara diz que não tem nada. Não pode ser roubo do tempo dos nazistas. Não pode ser roubo recente. Se tiver matriculado na Interpol, eu tenho que devolver o quadro, ponto. Dane-se, quanto pagou, não interessa. Tem que entregar o quadro de volta. Então eu já peguei o quadro, falei, pode ser que eu tenha que entregar. Recebi o relatório da Interpol, dizendo, não tem. Então eu falei, foi roubado na Revolução Francesa. Quem é o autor desse quadro? Só tem dois. Quando eu olhei, falei assim, isso é Watteau. Jean-Antoine Watteau, o grande pintor do Luís XIV. Eu falei, é um Watteau. E durante um tempo eu achei que era. Mas um dia que eu estava fazendo uma pesquisa detalhada, eu realmente cheguei a uma outra conclusão. É o segundo, é o Boucher. François Boucher, que é o pintor oficial do Luís XV. Ele é o pintor oficial do Luís XV. Então, esse é um Boucher. Mas aí depois, nessa pesquisa toda, eu acabei descobrindo um monte de coisas curiosíssimas. E eu vou mostrar elas agora para vocês. Pintor famoso, tem um puta ateliê, tem um monte de gente trabalhando
No ateliê do Rembrandt tinha 50 pessoas trabalhando, fazendo cópias, fazendo outras variantes do mesmo quadro, para gente que queria um quadro igual ao do outro fulano e aquela coisa toda. A corte francesa do Luís XV, era a mesma coisa. E o François Boucher tinha um ateliê com mais de 60 pessoas e faziam quadros. E ele definia os temas, pintava os temas básicos, etc. E agora, vocês receberam 3 quadros que são do National Gallery, do Museu Nacional de Paris, etc. E vocês vão ver que todos os elementos desses quadros estão nesse. O garoto está com um gravetinho espetando o nariz da dama. É o que você está vendo aqui? É a cena dele. Isso é a marca registrada do Boucher. É uma cena que o Boucher criou. Você vê aqui, esse conjunto aqui. Esse pedaço de lá, do lado esquerdo seu, está aqui, virado ao contrário, mas o tema é exatamente o mesmo. A moça mesmo, o rapaz segurando um copo d'água, né? É a fonte do amor. Ele está dando a água para ela. Agora, mais importante, Suzete, olha esse prédio no fundo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Né? E, finalmente, você sabe que a carta de amor, que esse é o famoso quadro que chama-se Love Letter, a quadra de amor, é o que está no meio. E é exatamente a cena que você tem. Os pombos, a mulher e a carta, etc. Tá certo? Então, aí você fala assim, esse não é um Boucher? É um Boucher, esse é um Boucher. Esse é um Boucher.